Bem, como dá pra ver no canto superior esquerdo, esse vídeo ele tá sendo patrocinado. Então fica comigo aqui por um minutinho que a gente já vai pro vídeo, que eu garanto que vai valer a pena. O Wondershare Filmora voltou aqui no canal de novo, e dessa vez é pra falar que além deles serem um editor muito, mas muito fácil de se usar, eles ainda têm galerias de efeitos incrivelmente vastas, o que torna qualquer leigo num editor muito mais do que decente. Ó, olha que fácil isso aqui. Primeiro você grava um vídeo aleatório seu. Pode ser qualquer coisa, ou sei lá, pode até ser pro seu vídeo com gameplay de fundo. Depois você clica 2 vezes na faixa de vídeo e vai na opção de Motion Track. Aqui, tu meio que vai traquear alguma parte do seu vídeo. Nesse caso, eu escolhi a minha mão. Depois disso, você vai em efeitos e busca algo que você queira. Supondo que não tenha, aí que começa a coisa mais foda. Você é redirecionado ao site da Filmora, no qual tem muito efeito bom. E tu pode pesquisar sobre qualquer coisa. Aqui nesse caso, eu pesquisei sobre fogo especificamente. Mas sei lá, se você quiser pesquisar sobre o espaço, também vai ter tanta coisa quanto. Então assim, não se prenda a uma coisa só quando você quiser pesquisar aqui. Então após baixar o pacote aleatório, eu consegui fazer uma edição simples, mas muito bacana minha, segurando uma bola de energia, né? Uma bola meio que de fogo energética. Enfim, os links estão na descrição e eu acho que vale muito a pena você dar uma olhada. Bem, obrigado pela paciência, vamos pro vídeo. Se tem uma coisa que eu gosto mais do que borrifar álcool nas minhas mãos, ou sei lá, ver vídeos de desabafo de gente rica, é de um bom mistério. Não é à toa que de vez em quando eu trago alguma série ou jogo bem inusitado, só pra gente pensar junto sobre o que ele significaria no geral. Sabe, Don't Game Scare, Smile Guide, ou até mesmo aquele jogo estranho do supermercado. Não! Vai se f... Sei lá, isso é divertido e não tem muito como negar. Local 58 TV é literalmente um prato cheio quando a gente pensa em mistério. Aonde mais você poderia ter um GPS esquisito pedindo pro motorista dirigir para uma estrada escura e desligar os faróis? Um depoimento governamental pedindo para que todos os cidadãos tirem a sua própria vida? Um desenho infantil sobre um esqueleto e muita morte? Ou até mesmo... eu acho que eu tô começando a dar spoiler demais. Vamos com um pouco mais de calma. Enfim, se você estiver interessado, eu sei que você ficou minimamente curioso, fica comigo aí que vamos adentrar nos mistérios de Local 58 TV, a rede televisiva mais estranha que você já viu. Antes de começarmos isso, por que a gente não faz uma votação para decidir como é que eu vou retratar as coisas pra vocês aqui pra frente? Parece justo, né? Beleza, vamos fazer assim, ó. Vai aparecer 2 botões na tela. Um deles, se você clica, você vai pro canal do Local 58 TV e você vai poder ver todos os vídeos por conta própria. E depois você volta aqui só pra ver a teoria. O segundo botão fará com que eu tenha que resumir todos os episódios pra você, porque você é um adolescente preguiçoso que não quer ter trabalho nenhum, já que eu não sou nada mais do que um instrumento rápido de entretenimento gratuito pra você. Tranquilo? Então qual você vai escolher? Só clicar, né? A primeira opção ou a segunda? Sério? Tá, eu já devia imaginar. Ok, vamos acelerar as coisas antes que vocês fiquem entediados, né? Então, vem comigo que tá na hora do resumo. O Local 58 tem atualmente um total de 7 episódios e o mais longo deles não passa de 6 minutos. Ou seja, é uma série bem tranquila e rápida de ver. A ordem de lançamento de cada episódio não necessariamente é a ordem que os eventos acontecem na série, mas depois eu explico isso melhor. Vamos por partes. O primeiro episódio lançado se chama You Are on the Fastest Available Road, que seria algo como você tá na rota mais rápida disponível. O episódio começa com um motorista dirigindo pela noite durante uma chuva se guiando pelo que parece ser um daqueles GPS do Waze ou do Google Maps mesmo. In a quarter mile, turn left onto Merritt Parkway. O problema é que cada vez que o tempo passa, o GPS parece mais e mais estranho, guiando o motorista para uma estrada cada vez mais sozinha e esquisita. Então o motorista parece encontrar alguma coisa e ele começa a fugir muito rapidamente. Até que... ele não parece ter tido um final muito bom. Desculpa? Ok, próximo. O segundo episódio se chama Contingência, e esse se passa às 3 da manhã, meio que finalizando o dia de programação da televisão local. Enquanto a finalização passa, parece que alguma coisa invade o sinal da televisão e pula do nada para um aviso norte-americano falando que algo ruim aconteceu, e que eles perderam a guerra e foram forçados a se renderem ao inimigo. Porém, por mais que os inimigos tenham ocupado as fronteiras, ruas e as casas, eles nunca iriam ocupar o espírito americano. Então começa algum tipo de mensagem patriota encorajando todo mundo a tirar a própria vida antes que o inimigo chegue. Até mesmo pedindo para os adultos matarem seus próprios filhos.
e que, entre aspas, todos podem fazer parte, e que essa mensagem vai se repetir até que não haja mais ninguém para lê-la. Depois de alguns segundos, a transmissão inicial do local TV volta ao ar, e eles alegam que tudo que foi dito anteriormente, na verdade, foi uma farsa, uma mentira. Bem, vamos torcer para que nenhum pai tenha feito nada com seu filho antes de perceber que era tudo uma farsa, né? Pelo amor de Deus. O terceiro episódio se chama Serviço Meteorológico e fala que o Serviço Meteorológico do país emitiu um aviso sobre um evento meteorológico inesperado. E logo em seguida, diz que os cidadãos não devem observar esse evento a olhos nus. Então, mais uma vez, o sinal do local 58 parece ter raptado e uma mensagem parecida é exibida. Para sua segurança, permaneça dentro de casa, não olhe para o céu à noite. Então outra mensagem aparece falando o completo oposto da primeira, na qual o evento meteorológico na verdade é totalmente seguro para todos poderem ver, e que o aviso foi retirado. Go outside now. Ou vá lá fora agora. Então em certo momento aparece uma mensagem dizendo para olharmos para a lua, e em seguida a mensagem editada dizendo o oposto, não olhe para a lua. E então várias mensagens falando para as pessoas não saírem de casa e não olharem para fora aparecem de novo, até que frases completamente desconexas ficam passando rapidamente. Está na luz. A luz entrou. Ele me encontrou através de um espelho. Luar branco, branco como os olhos. Não luz, mas sangue. Eu me afogo nele. Se você tá com medo, nós iremos olhar juntos. Então uma gravação da lua começa a tocar e dá pra ouvir um som distorcido de fundo, que parecem bastante com um grito de pessoas. Olha, eu não faço ideia do que acabou de acontecer, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu aconselho você a não olhar pra lua. Sério. O quarto episódio tem apenas 18 segundos e eu acho que eu nem preciso dizer que é um dos mais curtos de todos. Mas supondo que alguém não tenha captado, na verdade sim, ele é o mais curto de todos. O nome do episódio é Station ID, ou ID da estação, na qual ele diz que a frequência na qual essas mensagens estão sendo transmitidas é 476 MHz. E se você for ver o espectro de frequências dos Estados Unidos, entre 470 até 512 MHz, são transmitidos canais de televisão de banda baixa, ou seja, canais de televisão locais, igual ao local 58. Então, faz sentido que seja esse número. Eu só queria provar isso. E depois, algumas mensagens estranhas aparecem na tela e o episódio acaba. O quinto episódio é obviamente um pouco mais longo e se chama Show para Crianças. E ele realmente se compromete quando ele diz para crianças. O episódio apresenta um desenho infantil bem no estilo do desenho da Disney, lá dos anos 30. Nesse desenho temos um esqueletinho que está andando por um cemitério e que parece estar buscando alguma pessoa amada. Então ele olha para dentro do túmulo e tem um esqueleto totalmente horrorizado, assim, com uma aparência péssima. Então nosso amiguinho se assusta e sai correndo. A cada vez que ele olha para um túmulo, ele se sente mais e mais assustado, até que ele entra dentro de uma caverna, deita de frente para um buraco, olha para a lua, então ele morre definitivamente. E por mais que ele já fosse um esqueleto antes, agora ele realmente parece morto. Acho que dá pra entender porque agora ele faz parte do cenário, né? Antes ele era um esqueletinho com roupa e agora ele tá assim. Deu pra entender, ele morreu. E então o episódio acaba sem mais ou menos. Eu não sei se vocês estão reparando, mas a lua tá cada vez mais parecendo algo meio que muito importante para toda a série, né? E eu tô falando isso porque ela vai ser muito importante mesmo. Então eu só tô deixando você informado antes pra não parecer que eu expliquei mal, ok? Próximo episódio. O sexto episódio se chama Olhar pra Trás, ou, sei lá, retrospectiva, né? Algo do tipo. E é praticamente isso mesmo, é praticamente uma retrospectiva. São vários mini trechos de vídeos anteriores com algum tipo de recapitulação pros próximos episódios. Nada de tão incrível. Talvez um pouco mais interessante pelas frases que passam no início. Nós enviamos sinais para nós mesmos, através do seu domínio. Nós realmente acreditamos que eles não adicionariam os seus próprios. Interessante, né? Mas relaxa, a gente já volta nisso. É que antes eu preciso terminar de apresentar os outros episódios, porque você escolheu a opção preguiçosa. Então agora você meio que tem que aceitar o fardo de me ouvir falando sobre tudo. Ah, e se você escolheu a outra opção, e no fundo percebeu que você não tem livre-arbítrio nenhum, já que a gente tá num vídeo do YouTube, e não uma experiência interativa da Netflix, eu sinto muito. Mas, sei lá, você devia estar esperando por isso. O sétimo e penúltimo episódio se chama Real Sleep, ou, sei lá, sono de verdade. O episódio tenta simular uma fita cassete de autoajuda, pra em teoria te ajudar a ter um sono de verdade. Tudo começa bem normal, com sessões de fatos e mitos. Depois vem uma sessão explicando como funcionam o The Clitman Map, e depois uma sessão chamada Induzindo o seu anti-sonho. E é aí que as coisas começam a ficar um pouco mais estranhas. O
que era para ser um simples vídeo de autoajuda, acaba se parecendo mais com um plano de lavagem cerebral, que diz que dormir é uma mentira, dormir não é civilizado, eu nunca mais vou sonhar de novo, fique longe da cama. Então, o vídeo acaba. Pelo que parece, ter um sono real quer dizer algo como nunca mais encoste na droga da sua cama e durma de novo porque você é um fracassado. Bem, eu não sei se isso ajudou alguma pessoa de verdade, mas supondo que tenha ajudado, eu realmente queria saber como é que ela tá nos dias atuais. Se é que ela sobreviveu. O último episódio se chama Skywatching, ou Olhando para o Céu. No geral, é um episódio bem simples sobre uma pessoa utilizando uma câmera com um zoom incrivelmente bom para filmar astros à noite. Ela começa filmando algumas constelações, até que ela começa a focar na Lua. Então ele fica filmando vários ângulos diferentes da Lua, até que parece se encontrar algum tipo de cidade ou construção em uma das extremidades da Lua, com algo que parece uma seta gigante ou, sei lá, algo do tipo. Assim que ele vê isso, a Lua do nada parece estar muito mais perto da Terra e o cameraman enlouquece. Aí ele para de filmar e começa a adorar a Lua, ou sei lá, fazer algum tipo de ritual ou seita estranha. E então, o vídeo acaba. Tá, depois de ver todos esses episódios e de ver uma visão de outras pessoas sobre a mesma série, eu tive uma conclusão que eu não sei se é a mais correta, mas que eu juro que me satisfaz bastante. Aos que tiveram paciência de me aguentar até aqui, e aos que não tiveram e utilizaram o sistema de capítulos do YouTube, venham comigo que tá na hora de tentar entender o que tudo isso significa. Como deu pra perceber durante todos os episódios, a Lua é um fator extremamente importante. Em alguns momentos falam pra gente olhar pra Lua, em outros falam pra gente não olhar. Um esqueleto olha e morre, e em outro momento, uma pessoa comum olha pra Lua e começa a adorá-la como se fosse a única coisa no mundo. E afinal, o que tudo isso significa? Lá no episódio final, a gente vê algumas construções bem esquisitas em uma parte da Lua, dando a entender que algo vive lá, alguma espécie não humana está envolvida nisso. E se você tem dúvidas sobre o nível de humanidade dessa espécie, é só a gente voltar ao primeiro episódio, aquele lá do GPS, sabe? No final do vídeo, em pouquíssimos segundos antes do motorista entrar em pânico, ele parece que se encontra com alguma coisa, e dado a silhueta do ser vivo, não me parece muito um ser humano. Assim, eu não sou lá um expert em anatomia humana, mas eu acho que eu sei reconhecer uma pessoa quando eu vejo uma. Em vários momentos, a Local 58 tem o seu sinal invadido, e se você não sabe, o sequestro de sinais televisivos é algo que acontecia bastante lá durante os anos 70 até os anos 90. Um dos sequestros de sinais mais famosos que a gente tem indício é o incidente Max Headroom. E eu fiz um vídeo completo falando sobre tudo o que aconteceu naquele incidente, então se tiver curiosidade, eu acho que vale a pena ver. Só que depois desse vídeo, não sai agora. Toda vez que o sinal era invadido, alguma coisa acontecia, e quase sempre era uma invasão para manipular as pessoas a cumprirem um certo tipo de dever. Seja esse dever olhar para a Lua, seja aprender como ter um sono real, ou sei lá, uma forma mais direta de dizer para as pessoas literalmente tirarem a sua própria vida. Porém, alguém percebeu que isso estava rolando e tentou parar. No sexto episódio, os aliens dizem: nós enviamos sinais para nós mesmos, através do seu domínio. Nós realmente acreditamos que eles não adicionariam os seus próprios. Nesse contexto, o eles seria a gente, os próprios seres humanos. E dá pra perceber essa luta entre os aliens e alguma pessoa durante o terceiro episódio, na qual uma pessoa começa falando para as pessoas não olharem para a Lua naquela noite, que era algo perigoso. Então, logo em seguida, a mensagem muda completamente, dizendo para as pessoas olharem para a Lua sim. E então a mensagem é editada novamente, e mais uma vez, alguma pessoa diz para as pessoas não olharem para a Lua. Enquanto havia episódios que mostravam pessoas felizes ao olharem para a Lua, também havia episódios que mostravam consequências muito ruins ao olharem para a mesma. Tá bom, deu para entender que tem alguma entidade extraterrestre que deseja muito que as pessoas olhem para a Lua. Mas por quê? Então, no último episódio, assim que a câmera começa a filmar a Lua, a frase His Throne, ou o seu trono, aparece, dando a entender que tem alguém por lá. Olhando um pouco mais, aparece a cena de cima do que parece ser algum tipo de civilização ou algo parecido. Ou seja, tem alguma coisa que mora na Lua. Algo vive lá e esse algo não tá nada feliz com seres humanos. No segundo episódio, lá o Contingência, a gente vê a data do que parece ter sido a primeira tentativa deles de manipular os seres humanos. 1970. Nessa época, estava acontecendo a Guerra Fria, que foi um embate político entre os Estados Unidos e a União Soviética. E eu até poderia te explicar mais sobre isso, só que esse é o trabalho do seu professor de história. E não o meu. Enfim, os Estados Unidos e a União Soviética brigavam constantemente tentando se provar os melhores. Ou seja, se os Estados Unidos faziam uma bomba, a União Soviética ia lá e fazia uma melhor. Se os Estados Unidos armavam 100 mil soldados, a União Soviética ia lá e armava 1 milhão. E se a União Soviética enviava satélites para o espaço, os Estados Unidos enviava
o homem para o espaço. Ou melhor, enviava o homem para a Lua. Em 69, o homem foi para a Lua durante o chamado Corrida Espacial. E lá, provavelmente eles coletaram alguns recursos, colocaram alguns espelhos para poder traçar a órbita da Lua e provavelmente irritaram alguns alienígenas durante o caminho. Não é à toa que a invasão ao local 58 foi feita um ano depois, em 1970. Os seres humanos invadiram a casa dos extraterrestres e eles ficaram bastante incomodados. Então começaram a transmitir suas ondas de rádio, e como essas ondas eram bem fracas, eles apenas conseguiam se conectar em redes de televisão pequenas, como a Local 58. Assim, eles enviaram avisos para fazer as pessoas não dormirem, já que ficar muito tempo sem dormir pode deixar uma pessoa maluca. Enviaram avisos pedindo para as pessoas olharem para a Lua, e você já deve imaginar o que aconteceria se as pessoas olhassem. E até mesmo fizeram um aviso que seria repetido até que não houvesse mais ninguém para ler. O lado bom é que a gente teve sorte de que alguma pessoa anônima também conseguiu invadir a rede e estava tentando a todo custo parar qualquer tipo de invasão dos alienígenas. Agora resta saber se esse outro invasor é humano ou não é. A Local 58 TV ainda não acabou. Na verdade, a segunda temporada só teve 3 episódios e provavelmente continuará tendo mais atualizações, o que pode explicar cada vez mais essa história toda pra gente. Tudo isso aqui não passa de uma teoria, então as chances de ter outras explicações melhores são bem grandes. Então não leve isso aqui como uma verdade absoluta. Enfim, a segunda temporada do Diário Jovem Moderno já tá disponível, e como eu disse no início do vídeo, é só ir no comentário fixado e lá ouvir. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, como você já sabe, e comente alguma coisa que também ajuda. Agora deixa eu ir, antes que mais alguém invada meu vídeo, né? Parece que o do Max Headroom já foi suficiente demais pra mim. É isso. Tchau, tchau.